A primeira praga, a água em sangue. O amanhecer sobre o Egito era sereno, com o sol começando a despontar no horizonte e dourando as águas do Nilo. O rio, fonte vital para todos os habitantes da região, fluía tranquilo e constante, alimentando o solo fértil e proporcionando sustento ao povo egípcio. Pescadores remavam em seus pequenos barcos, retirando peixe, e homens e mulheres trabalhavam arduamente nas margens, carregando água para os campos e para suas casas. Mas, por mais que a vida parecesse tão segura e estável, uma força invisível e imensurável já começava a se manifestar, prestes a quebrar a aparente paz do Egito. A terra, que se orgulhava de sua grandeza e poder, não sabia que estava prestes a enfrentar algo que não poderia controlar. O Egito, com sua vaidade e arrogância, acreditava ser o centro do mundo. O faraó e seus súditos pensavam que estavam acima de tudo e de todos. No entanto, o Nilo, que sempre foi símbolo de vida, logo se tornaria o sinal do juízo de um Deus muito maior que qualquer império. O Criador, que observa a humanidade, estava prestes a revelar seu poder. A ordem de Moisés e Arão. Em um dia que parecia ser como outro qualquer, Moisés e seu irmão Arão, obedientes à ordem do Senhor, se apresentaram diante do faraó, o governante absoluto do Egito. Eles sabiam que sua missão não seria fácil. Ao contrário, seria uma tarefa árdua, desafiando diretamente o orgulho de um império que se considerava invencível. Eles trouxeram uma mensagem clara e direta. O Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado que o faraó libertasse o povo hebreu para que pudessem adorá-lo no deserto. Moisés, com a autoridade que Deus lhe conferiu, não vacilou em pronunciar as palavras de juízo que viriam. Se o faraó se recusasse a obedecer, as águas do Nilo seriam transformadas em sangue. O faraó, sentado em seu trono, olhou para os dois irmãos com desdém. Para ele, o poder do Egito era absoluto. Ele não acreditava em um Deus que não fosse o próprio Egito e, com um sorriso arrogante, zombou das palavras de Moisés. O Nilo, que sustentava sua grande nação, era sagrado para os egípcios, mas para o faraó nada poderia ameaçar seu domínio. O faraó, então, sem hesitar, os despediu com uma ordem ríspida, convencido de que seus magos e feiticeiros poderiam lidar com qualquer desafio que surgisse. Para ele, as palavras de Moisés não passavam de uma brincadeira. A transformação do Nilo. Moisés e Arão se afastaram do palácio, cientes de que a tarefa que lhes fora dada estava além de suas próprias forças. Mas a obediência a Deus exigia coragem, e a missão que carregavam era clara. Chegando às margens do Nilo, Arão levantou seu cajado, conforme o Senhor lhe ordenara, e tocou a água. A transformação foi imediata e sobrenatural. As águas do Nilo começaram a mudar de cor, e o processo, lento no início, logo se acelerou. As águas, antes claras e cheias de vida, se tornaram vermelhas,
como se o próprio rio estivesse sangrando. O sangue se espalhou por todo o Egito, engolindo cada gota de água, tornando-a impura, contaminada, imprópria até para beber. Os peixes, que antes nadavam livremente, começaram a boiar mortos na superfície. O cheiro pungente de putrefação se espalhou rapidamente. As cidades e vilarejos que dependiam do Nilo para a sobrevivência entraram em pânico. As águas que antes alimentavam, agora destruíam. A terra inteira foi tomada por um silêncio profundo, quebrado apenas pelos gritos de angústia do povo egípcio. O caos se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas tentavam desesperadamente beber da água, mas a repulsa era imediata. Não havia mais vida nas águas. O Nilo, o que parecia ser a alma do Egito, agora simbolizava a morte. A reação do Egito. Dentro dos palácios do faraó, a reação foi imediata. Seus oficiais e ministros correram em busca de soluções, mas nenhuma havia. O grande império, com toda sua sabedoria e poder, estava impotente diante desse fenômeno. O faraó, com seus olhos endurecidos pela raiva, convocou seus magos e feiticeiros. Se havia algo que poderia reverter o mal que estava acontecendo, certamente eram eles, pensou o rei. Os magos se apresentaram com confiança, prontos para mostrar sua magia e restaurar o equilíbrio que o Egito tanto precisava. Eles tentaram realizar rituais, tocando as águas com seus bastões e recitando encantamentos. Mas o resultado foi o oposto do esperado. As águas continuaram a se tornar ainda mais espessas, mais vermelhas, mais imundas. O rio que antes dava vida agora se tornava mais mortal. Os magos, por mais que tentassem, falharam em reverter o feitiço. Não havia como ignorar a evidência clara. Aquilo não era magia humana. O povo egípcio, sentindo a dor da escassez e da perda, começava a compreender que algo muito maior estava acontecendo. Mas a verdade de que um poder divino estava por trás de tudo ainda parecia distante. O faraó, com um rosto impassível, não cedia. Ele acreditava que podia controlar a situação, como sempre fizera, mas a maré do juízo estava se elevando e ele não tinha controle sobre ela. O faraó se endurece. Mesmo diante do sofrimento generalizado de seu povo, o faraó permaneceu firme. Ele rejeitou qualquer sugestão de rendição. Em seu coração, o orgulho o cegava, e ele acreditava que sua autoridade sobre o Egito era superior a qualquer ameaça. Em uma reunião com seus conselheiros mais próximos, o faraó discutiu opções para lidar com a crise. Mas, no fundo, ele sabia que nada poderia trazer de volta as águas ao seu estado original. Ele não reconhecia a mão de Deus sobre o Egito e, em sua obstinação, se recusava a admitir que estava sendo julgado. Ele decidiu manter sua postura, desprezando a mensagem trazida por Moisés e Arão. Ele continuaria a resistir, achando que sua força e sua magia eram suficientes para manter o controle. O Egito, em sua mente, não poderia ser derrotado.
A misericórdia de Deus. Enquanto Faraó continuava a endurecer seu coração, Deus, em sua infinita paciência, aguardava. O Nilo, agora um símbolo de destruição, era também um símbolo de misericórdia. Deus havia dado a chance de arrependimento, mas o Faraó se recusava a ver. A praga de sangue não foi apenas um castigo, ela foi também uma advertência. O Senhor, em sua justiça, desejava que o Egito se voltasse para ele, mas o coração do Faraó estava fechado. Cada dia que passava, a oportunidade de arrependimento se estreitava, mas o Faraó, com seu coração obstinado, permanecia firme em sua recusa. Moisés e Arão, apesar de tudo, sabiam que estavam cumprindo a vontade de Deus. Eles não podiam se desviar da missão que lhes fora dada. Sabiam que a libertação de Israel estava além de uma simples praga. Ela exigia que o Faraó se rendesse diante de Deus. O Faraó se reúne com seus magos. O Faraó, frustrado com a situação e sentindo o peso do julgamento sobre si, chamou seus magos mais uma vez. Ele não queria se render à vontade de Deus, mas também sabia que sua mágica não estava funcionando. Cada fracasso aumentava a tensão, mas ele não desejava admitir a falha. Ele reuniu seus magos e feiticeiros para buscar uma solução. Eles não conseguiam entender por que suas artes não estavam funcionando, mas o orgulho do Faraó o impelia a continuar tentando. Ele queria acreditar que ainda havia uma maneira de reverter a situação sem se submeter à autoridade de Deus. Os magos falharam novamente. O Nilo permaneceu imerso em sangue, e o Faraó, em sua teimosia, manteve-se firme, mesmo diante da evidência de que seu poder não poderia resistir ao juízo divino. O Egito continuava em desespero. As ruas estavam vazias, os campos secos e o Nilo, agora símbolo da condenação, refletia um céu carregado de tempestade. O povo egípcio, mesmo sem entender completamente, sabia que algo maior estava acontecendo. Eles estavam sendo julgados por um poder que não podiam controlar. Mas o Faraó, em sua obstinação, não se rendia. O juízo continuava, e o poder de Deus se fazia presente, não apenas no Nilo, mas em cada aspecto da vida do Egito. A libertação de Israel, que parecia tão distante, começava a se formar nas sombras da história. Deus, em sua justiça, não ficaria indiferente à escravidão de seu povo. O Faraó, ao negar a ordem de Deus, estava não apenas selando o destino de uma nação, mas também preparando o palco para um confronto que levaria o Egito a seus próprios limites. O juízo de Deus estava apenas começando. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando a palavra de Deus conosco, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário. Sua participação é muito importante para nós e nos ajuda a espalhar a mensagem de Cristo. Que Deus abençoe sua vida, e até o próximo vídeo.